Olá, querido aluno da Escola de Discípulos, meu nome é Felipe, eu quero te dar as boas-vindas a esse estudo. A Escola de Discípulos é uma escola que existe há mais de 15 anos, ela é ministrada para aqueles que chegam no Ministério Terra Fértil. É a primeira entrada do aluno na igreja, ele recebe ali os fundamentos principais da Bíblia e de como funciona a sua igreja local. Eu tive a oportunidade de administrar todas essas matérias, desde o início da escola até mesmo em outro estado, na Bahia, onde eu falei com a igreja que estava começando, matéria por matéria. É um grande prazer poder iniciar com você essa modalidade à distância da Escola de Discípulos. Nosso objetivo é que esse conteúdo possa chegar ao aluno que não consegue estar presencialmente na escola. Como deve ser o seu estudo? Vou te dar a primeira orientação. Leia toda a apostila. Na apostila você tem detalhadamente os conteúdos que serão abordados em cada matéria. Após a leitura da apostila, a videoaula ela serve para reforçar os pontos, as revelações principais, os objetivos da matéria, porque nós sabemos que quando a gente ouve alguém falar, muitas vezes nos esclarece coisas que só numa primeira leitura nós não saberíamos. Depois de ler a apostila pelo menos uma vez e assistir a videoaula, você pode fazer os trabalhos, os testes que o professor, o tutor, te orientar a fazer. São 10 matérias, cada uma com 4 aulas presenciais. Então eu vou tentar nessa videoaula resumir para você o que falamos principalmente na matéria Fundamentos da Redenção. Vamos lá? Fundamento significa aquilo que é a base de uma construção. Quanto mais alto é um prédio, mais fundo precisa ser o seu fundamento. E quando nós estudamos a Bíblia, o entendimento de redenção é o ensino fundamental, é o princípio da caminhada sua de entendimento das Escrituras. Redenção, o que significa? Redenção significa comprar de volta, pagar o preço de um resgate. Ou seja, a redenção não é o plano original de Deus. Deus não criou o homem para ser redimido. Deus criou o homem para que ele sempre caminhasse com ele. Quando falamos de redenção, estamos falando de aquele que tem o direito de criação ter que pagar um preço para ter de volta aquilo que já era seu. Imagine que se você tivesse um filho que fosse sequestrado, você pagaria o preço que fosse, o que você pudesse, o que você não pudesse, para poder ter o seu filho de volta. E mesmo se esforçando para pagar aquele preço, ainda assim, o original, a tua ideia primeira, claro que não seria a ideia de pagar o resgate. Você gostaria que teu filho nunca tivesse sido sequestrado. Então, a redenção não é o original de Deus. A história da Bíblia não começa com a redenção. A história da Bíblia começa com a criação, né? Então, apesar de Deus pagar o resgate pelo homem, a redenção ela não era o primeiro plano. A redenção foi necessária, porque o homem inventou de ser sequestrado. O homem se deixou à disposição do sequestrador, que é o diabo. A história da Bíblia começa então no livro de Gênesis. Não tem como falar de redenção e não começar pelas páginas de Gênesis. Se você quer saber sobre o fim, vai para o começo. É algo que a gente sempre ensina em Terra Fértil. Se você quer saber sobre o final das coisas, olha para o começo das coisas. Então, se a gente quer aprender sobre a nossa posição hoje em Cristo, após a redenção, a gente precisa ir para como era antes da redenção. Reforçando com você, então, redenção significa comprar de volta, pagar o preço de um resgate. Se Cristo nos resgata a uma posição, eu devo saber como era essa posição antes que o pecado entrasse. Isso significa que em Cristo eu vou ter restituído, devolvido, o status de filho de Deus que Adão tinha. E como era então essa vida no Éden, né? Resumidamente, o homem tinha em primeiro lugar comunhão, paz com Deus. Um espírito criado por Deus, soprado nas narinas do homem, pelo próprio Deus. Em Gênesis 2 fala que Deus criou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o espírito. A palavra espírito no hebraico é ruá, que significa vento, sopro, hálito, furacão. Pode ser traduzido como tudo isso: vento, sopro, espírito, hálito, furacão. Então, o próprio sopro de Deus, o ruá de Deus, o Espírito de Deus criou o espírito do homem. Então, Deus colocou do seu sopro
sobre o homem. É por isso que o homem não consegue viver separado de Deus, porque o homem é a continuação, o espírito do homem é como se fosse uma continuação do espírito de Deus, do ruá de Deus. E o homem não tem vida sem Deus. Então, a primeira restauração que a redenção traz é a reconexão, a paz com Deus, que um espírito morto, um espírito afastado de Deus, o espírito humano em pecado, experimenta essa separação de Deus. Romanos 3,23 fala que todos pecaram, estão separados da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente pela sua graça. Então o entendimento de redenção, ele começa entendendo que Deus precisava restaurar você para a comunhão que tinha no jardim. Qual o objetivo principal dessa matéria? É que você se faça a pergunta: será que eu estou vivendo todos os benefícios que a cruz, que o sangue de Cristo, que a redenção comprou para mim? Eu estou vivendo tudo que Adão vivia antes do pecado? Quando a gente olha para o que era o homem antes do pecado, para a ideia original de Deus para o homem e para o que a gente vive, o objetivo dessa matéria é fazer você pensar: será que eu estou vivendo a mesma realidade de antes da redenção, a realidade original de Deus? Quando Deus criou o homem ele era pleno na sua comunhão com Deus. E a escola de discípulos vai ter outras matérias, vai ter vida de louvor, por exemplo, oração que prevalece, que vai falar dessa conexão do homem com Deus. Então, será que, com certeza, o estudo de redenção é o estudo que é uma porta de acesso para todos os outros estudos da escola de discípulos, né? É um fundamento para todos os outros estudos. O louvor começa contando da conexão do homem com Deus no jardim. A oração fala desse início no jardim, quando o homem falava com Deus diretamente. Quando a gente estuda sobre família cristã na escola de discípulos, eu preciso falar que a primeira família tinha a harmonia perfeita, né? E quando o pecado entra, tudo se perde, inclusive as relações familiares. Ali o primeiro homem e a primeira mulher já começam uma guerra dos sexos, uma competição. E por causa disso, por causa do pecado, Cristo veio restaurar a família original. O homem também era próspero no jardim, o homem não tinha necessidade de nada, ele era provido. Quando ele abriu os olhos, ele estava no paraíso, ele estava no Éden. Então, por isso que você foi criado querendo uma vida abundante, querendo se vestir bem, comer bem, sustentar seus filhos com o seu trabalho. Então, uma vida próspera também era a ideia original de Deus no Éden. E a pergunta fica: será que eu estou vivendo tudo que é o original de Deus para o homem? A comunhão com Deus, uma saúde física, uma vida plena financeiramente, um casamento bem ajustado, uma família bem ajustada, uma vida de oração, de caminhar com Deus no jardim. Tudo isso Cristo comprou na redenção para que a gente vivesse. Então, através desse estudo, a gente vai ver as consequências que o pecado causou e como nós podemos, em Cristo, nos apropriar dessa libertação. Queria ler com você Romanos capítulo 5, verso 17. É um texto-chave desse entendimento de redenção. Todo o capítulo 5 de Romanos faz a comparação entre Adão e Cristo. Ele diz assim: se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, então a ofensa de um, quem foi esse um pelo qual a ofensa entrou no mundo? O pecado, a ofensa, foi Adão. Então, pela ofensa de um, a morte veio a reinar por esse. Então, a morte é um reino. A morte é um domínio que veio sobre a terra através de Adão. E aí Romanos diz: muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, existe o reino da morte e existe o reino da vida. Se o reino da morte entrou por um homem, o reino da vida também entrou por um homem, né? Se Adão abriu a porta para o pecado, Cristo abriu a porta para a redenção. A partir de agora, então, já pela segunda aula de redenção, a gente fala sobre a morte, o seu domínio. Quem é o domínio da morte e quem é o dominador da morte? Se a morte é um reino, quem é o seu rei? Quem é o seu dominador? Onde essa história de pecado começou? O pecado não começou com Adão, o pecado não começou no Éden. O pecado tem uma origem, né? E se tem uma origem, também tem um fim, que é a total derrota de Satanás. Então vamos começar a falar sobre morte. Primeiro eu preciso que você entenda que existem 3 tipos de morte. Eu disponibilizei também uns slides
que começam a explicar isso a partir da segunda aula. Os 3 tipos de morte. Primeiro de tudo, você precisa entender que a morte física, ela é um tipo de morte de acordo com a Bíblia. A morte física é a cessação da vida, é quando o espírito se separa do corpo. Quando a gente vê num funeral alguém morto, ali só está a parte física. A vida já não está mais lá, aquela pessoa já não está mais lá, é só o corpo, né? Então a morte física é justamente quando o espírito se separa do corpo. O pó torna ao pó e o espírito torna a Deus que deu o espírito ao homem, né? Então essa é a morte física, a separação do espírito do corpo. Quando eu li a Gênesis no começo, eu tinha um estranhamento ali na leitura, porque eu achava que quando Adão comesse o fruto, ele tinha que morrer imediatamente, porque Deus disse, se você comer, você vai morrer. Mas na verdade, a morte entrou na terra, é mais do que a morte física. A morte física é uma consequência da morte que começou a acontecer na hora que Adão comeu o fruto, na hora que Eva comeu o fruto proibido. A morte entrou na humanidade. E qual foi a morte que entrou? Entrou a morte espiritual, ok? Morte espiritual é quando o homem está separado de Deus. É por isso que Romanos 3,23 fala que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos os pecados estão separados da glória de Deus. Então essa separação da glória de Deus é a morte no pecado. É isso que a Bíblia vai chamar de morte espiritual. É quando esse espírito que foi criado a partir do sopro de Deus está separado de Deus. Quando a morte espiritual entra, a pessoa morre fisicamente. Aí você fala, Felipe, se a redenção nos livrou de todas as consequências do pecado, doença, enfermidade, todas as maldições do pecado, por que a redenção não me livra de morrer? Na verdade, a redenção vai se completar em 1 Coríntios 15, quando fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. Então também está no plano da redenção que a morte seja eternamente vencida. Mas por enquanto ela ainda vigora sobre a humanidade. Então, ela é uma maldição que entrou no Éden. A morte física, ela é com certeza uma coisa antinatural. Quando a gente vê um irmão, um conhecido, uma pessoa muito amada morrer, nós sentimos que aquilo não é para nós, não é verdade? Nós sentimos como que, poxa, não pode ter sido essa a ideia de Deus. O homem existir e o homem acabar. Essa de fato não é. A gente sente um estranhamento porque não é a ideia de Deus. Deus não queria a morte, nunca foi plano de Deus a morte. É uma coisa antinatural. O homem foi criado para viver para sempre. Só que a morte física, repito, ela é uma consequência da morte espiritual. Quando o homem está separado de Deus, ele morre também fisicamente. É isso que acontece lá no Éden. E tem uma terceira morte, que é a morte eterna. Tá? Então estou falando de 3 mortes na Bíblia. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Quando é que acontece a morte eterna? A morte eterna quando acontece a soma das outras 2 mortes. Quando alguém morre fisicamente, estando morto espiritualmente. Você precisa passar da morte espiritual para a vida espiritual em vida. Não há uma oportunidade depois que você morre de ir para um purgatório, para um lugar intermediário, para purgar os seus pecados. Essa doutrina não é bíblica, né? Após a morte não há tempo mais de oportunidade. O tempo de oportunidade de sair da morte espiritual para a vida espiritual é a vida física. Após a vida física, se você morre espiritualmente estando morto, morre fisicamente estando morto